Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com alegria que nós estamos aqui novamente, hoje para conversarmos neste curso com 4 módulos sobre os 7 chakras e a sua ligação com toda a natureza espiritual do ser humano, ok? Então vamos começar. Os 7 chakras. Muito bem. Quando você vai fazer uma pesquisa em todo o conhecimento esotérico que existe no mundo, todas as literaturas antigas, nenhuma cultura no mundo fala sobre os 7 chakras, somente a Índia. Então, somente os textos indianos falam sobre os 7 chakras. Por que será? Por que nenhuma literatura kardecista fala sobre 7 chakras? Nenhuma literatura umbandista fala sobre os 7 chakras. Ok? É uma pergunta que eu faço. Por que os médiuns sensitivos ocidentais, kardecistas, não criaram toda uma fisiologia da alma em função deste conhecimento? Tá? Então você não vai encontrar. Então, o conceito do 7 não existe na China, tá? Na cultura natural da China. Claro que quando o budismo, toda essa cultura indiana vai para a China, há uma incorporação de todo esse conhecimento que vem dos Vedas, né? Na cultura chinesa e tudo mais, no taoísmo e tudo mais moderno. Mas não na essência raiz. Tá? Você pode olhar a Grécia. Vai para a Grécia, todo o conhecimento filosófico da Grécia. Vai com os judeus, todo o conhecimento esotérico dos judeus, do Antigo Testamento bíblico, você não vai ver falar dos 7 chakras. Ok? Então, isso é uma observação muito importante para a gente discutir isso mais lá na frente. Bom, o que significa a palavra chakra? Então, a palavra chakra do sânscrito, né? Os ocidentais traduzem, né, com o termo roda. Porque, na verdade, quando um vidente muito bom, vidente bom, não é aquele vidente meia boca, o vidente bom, ele olha uma pessoa, ele vê claramente os 7 chakras do indivíduo, fazendo parte do campo áurico todo do indivíduo. E o sensitivo vê algo girando, rodando. Uma energia como se fosse um líquido estranho, esquisito, rodando naquela localização do chakra. Por isso, o termo comum foi roda. Mas nós vamos aperfeiçoar isso aqui e vamos chamar esta roda de vórtice. Então, chakra, na verdade, é um vórtice de Chi, ou prana, né? Prana, ou Chi, ou energia. Ok? Então, a primeira coisa importante que nós temos que entender. Qual que é a diferença? O que é um vórtice? Quando você joga água na pia, você vai ver a água fazendo aquele redemoinho e entrando no buraquinho. Fazendo o redemoinho e entrando no buraquinho. Então vocês vão imaginar exatamente que o chakra, ele é, tá, um pequeno buraquinho, onde a energia, ao penetrar nesse chakra, ela faz este movimento em espiral e cai no buraco. Tá? Os furacões são vórtices. Os tornados são vórtices. Tá? E a energia do chakra são canalizadas com vórtices de energia. Ok? Muito bem. Então, os videntes indianos, a partir do momento que eles enxergaram esses chakras, eles foram procurar o significado deles, o que eles significavam, tá? O que cada um realizava, o que tinha a ver isso, onde estava isso, qual é a sua ligação com o ser, com a alma, com o espírito. Então, muito bem.
Então esse chakra é conhecido pelos indianos pelo nome de Manipura. Não, desculpe, Muladhara, o primeiro chakra. Então esse chakra vermelho, ele é conhecido como Muladhara. Ok? Que significa, na tradução, a palavra Muladhara significa raiz. A sua tradução significa raiz, chakra raiz. A sua localização no corpo humano, eu costumo brincar, fazer uma brincadeira, que ele fica entre a Bósnia e a Chechênia, bem aqui no cóccix ali, naquela região ali, tá? Região do baixo período, meretrício, que a gente fala. Bom, o segundo chakra, né, nós chamamos ele de Swadhisthana. Ó, Swadhisthana, tá? Ok? E seu significado, né, seria o chakra sexual, né, para simplificar as coisas, né? Muito bem. O terceiro chakra, né, é o cadê? É o Manipura, a morada do sol. Que a gente costuma chamar de chakra solar, né? Ou chakra do plexo solar, né? Depois eu vou dizer o que cada um faz, o que cada um trabalha no organismo. O chakra verde, o chakra do coração, conhecido como Anahata. Ok? Já o chakra da garganta, né? A gente chama ele de Vishuddha. O azul de Vishuddha. Tá? O chakra laríngeo, né? Esse aqui é o chakra cardíaco, chamado de chakra cardíaco, deixa eu colocar. Esse aqui é o laríngeo, né? Esse, então, verde é o chakra cardíaco, ou do coração, né? E agora, esse chakra aqui, de um azul mais escuro, né? Nós vamos chamar de Ajna. Ajna chakra. É o chakra do terceiro olho, ou terceira visão. E por fim, né, o famoso Sahasrara. Entendeu? Esse chakra superior aqui, ele se chama Sahasrara. Ok? O chakra da consciência cósmica. Tá? Vou dar para escrever aqui. O chakra da consciência cósmica, da consciência superior, ou chakra da iluminação, da transcendência. Tá? Muito bem. Essa descoberta, né, dos indianos, né, em dar nomes e sentidos e significados, agora a gente vai ver o que cada um desses chakras, né, em termos técnicos, né, eles estão ligados. Muito bem. O chakra da iluminação. Tem uma série de detalhes que eu vou conversar com vocês aqui nesta aula de hoje. Por exemplo, os chineses, os indianos, costumam dizer que esse chakra Muladhara, eles fazem uma comparação à flor de lótus, as pétalas do lótus.
Então eles dizem que esse chakra primário aqui é o chakra que tem 4 pétalas de lótus. Tá ok? Esse tem 6. Depois nós vamos tentar entender esses números. Este 10. Este 12. Esse 16. Esse 96. E por fim, 972. Também conhecido como chakra das 1000 pétalas. Né? Já arredonda para 1000, mas é 972. Ok? Muito bem. A cada chakra, nós associamos uma cor do arco-íris. Tá? Por isso, esse primeiro chakra seria o chakra vermelho. Esse segundo chakra seria o chakra laranja, de cor laranja, vibrando na cor laranja. O terceiro chakra seria o chakra amarelo, vibrando na cor amarelo, no espectro da luz, né? Da cor. O anahata, o chakra cardíaco, seria o verde. O vishuddha, então, seria azul. O ágina seria índigo. Ok? E o sahasrara seria lilás. Ou, na verdade, não é lilás que se fala. Violeta. Alright? Ok? Então seria o violeta. Tá? Então, essas cores, até eu escrevi assim, que compõem praticamente os 7 chakras em sua estrutura. Costuma-se associar aos 7 chakras também as notas musicais. Né? Entendeu? Costuma. Por que tem 7 notas musicais? Então costuma essa nota ser o dó, esta ser o ré, esta ser o fá, né? Esta ser o sol, esta ser o lá. Oi, errei, faltou mi. Tadinho do mi. Pô. Né? Vamos fazer tudo certo aqui. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. É claro que nós músicos, nós temos umas conotações diferentes, tá? Se vocês forem músicos, vocês vão ver a letra C, D, tá ok? E, tá? Presta atenção. Não tem importância que vocês estão me vendo ou não me vendo, ou que coisa. F, G, A e B. Tá ok? Nós músicos colocamos as notas musicais com essas letras do alfabeto. Ok? Muito bem. Uma outra coisa que é colocada para os 7 chakras em termos técnicos, depois nós vamos explicar o significado de cada uma delas, vamos tentar entender. Eles falam, né, que cada chakra tem uma frequência em hertz. Não sei se isso é exato. Eu sou uma pessoa muito chata nesse coisa, quando se nota com física, quando mistura essas coisas. Mas tem gente que diz que este chakra básico aqui, ele teria 396, né? Este chakra teria 417. Este chakra 528, 639, o verde. Eu não sei quem é que mediu isso. Essas coisas são complicadas. 852 e por fim 963. Muito bem? Muito bem, muito bem, muito bem. Acho que por enquanto é só.
Depois a gente vai, em outras aulas, estudar que cada chakra ele tem um yantra associado a ele. Yantra é um desenho, é uma figura, né? Um yantra diferente, tipo uma, vamos assim dizer, uma mandala, tá? Associada a ele. Muito bem. O chakra mais famoso que todo mundo conhece, né? Agora eu vou falar uma coisa interessante. Que claro que depois a gente também vai estudar ponto a ponto cada uma dessas coisas, tá? Eu estou apresentando de uma forma geral. Os indianos dizem que cada chakra tem um som, tem um mantra específico associado a ele, um mantra. O chakra raiz teria o mantra Lam, né? O chakra do sexo teria associado ele o mantra Van. O outro Ram, né? E esse Yan, o chakra do coração. E esse aqui eu vou escrever com 2 R, só para vocês saberem que a gente pronuncia Ram, Ram. Certo? Este seria o Ajna, então seria o famoso Om. Quando você canta o mantra Om, você está vibrando o som do terceiro olho, da terceira visão, né? E este último seria, então, o Shan. O chakra da consciência cósmica da iluminação. Tá? Então, basicamente, nós temos neste contexto todos os aspectos técnicos associados a cada chakra, a cada ponto de energia de nosso corpo. Tá ok? Luna, Ju, alguém tem uma pergunta? Nenhuma até agora? Maravilha. Muito bem. Então vamos começar discutindo, né? Nós temos 4 aulas para destrinchar tudo isso daí. Ó, estou manchado de tinta, agora que eu nem vi. Isso significa que nós estamos trabalhando aqui, né? Não está parado. Esse negócio de quarentena com essa sem fazer nada não é comigo, não. Procura um monte de serviço para fazer toda hora. Né? Muito bem. Então, vamos começar discutindo sobre o que cada chakra trabalha, o que cada chakra faz no sistema. Na verdade, por quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que toda a ciência, toda a medicina, tudo que nós temos até hoje, ninguém detectou esses chakras? Ninguém sabe que ele existe. Ok? Pô, que louco que é isso aí, né? Então, aonde eles estão? Eles operam aonde? Eles fazem o quê? Muito bem. Então, é muito importante que, assim como os meridianos da acupuntura, todos os meridianos e os pontos da acupuntura, só os chineses conhecem. Ou seja, só os chineses tiveram esse conhecimento vindo do plano superior para eles. Os gregos, os judeus e todos os outros povos da Terra, ninguém teve acesso a esse tipo de fisiologia do corpo humano e a relação com doenças, com desequilíbrios e tudo mais. Só os chineses. Os indianos não tiveram esse tipo de conhecimento. Em contrapartida, os chineses não tiveram conhecimento direto e objetivo dos 7 chakras. Em todas as suas literaturas, se você pegar o Neiting lá atrás, que é o primeiro tratado de acupuntura, ninguém vai falar dos 7 chakras lá. Mas fala de todos os pontos de acupuntura. E dos meridianos, toda aquela rede sofisticada construída pelos chineses. Bom, então vamos entender por que cada uma dessas coisas. Muito bem. O que cada chakra faz? Então, vamos começar pelo Muladhara. Então, o Muladhara, conhecido, né? Antes de eu falar isso, eu esqueci que eu ia falar. Então, na verdade, nós estamos falando aqui da fisiologia
do corpo astral. Ok? Não é fisiologia do corpo físico. Por isso que ninguém sabe. A ciência não sabe que existe o corpo astral. Como é que ela pode saber da fisiologia do corpo astral? Se nem o corpo astral ela sabe que existe. Alright? Ela não vai saber mesmo, entendeu? Então, tanto os 7 chakras, quanto toda a rede de meridiano e os pontos são fisiologia do corpo astral. Né? Então, quando o cara sai do corpo, ele está lá com uma forma, está lá aquele corpo astral funcionando. Esses chakras estão aqui, não estão naquele corpo físico. Tá ok? E os redes dos meridianos também estão aqui, no corpo astral. Muito bem. Então, quando o espírito está fora do corpo, ou ele morre, ele vive do outro lado com toda aquela fisiologia. Por isso que o corpo astral, quando ele entra em desequilíbrio, ele também fica doente. Tá? A rede de meridiano do corpo astral entra em desequilíbrio, o espírito fica doente. Ele sente dores, tem que internar ele no hospital do astral lá. Certo? Então é muito importante que vocês entendam isso. É a fisiologia do corpo astral. Então, no entanto, uma coisa é muito importante. O corpo biológico, o nosso corpo biológico, físico, sem o corpo astral, ou a gente fala, se o espírito acoplado a ele não funciona, ele morre. Então, se o espírito sair e aquele cordão de prata for cortado, todas as funções biológicas desse corpo param. O coração para, tudo para. Por que será? Qual então a relação? Vocês vão pensar, começa a pensar, qual que é a relação entre tudo que existe no espírito para fazer o corpo biológico funcionar? Fazer o coração bater, o sangue circular, o cérebro funcionar, tudo funcionar direitinho. Mas se você cortar o cordão de prata, tudo para. O espírito morre. Ou seja, o corpo morre, o espírito não. Então é óbvio, né, que quem controla o corpo físico, quem controla é o espírito. Vamos chamar de espírito, vai. Então, o espírito é que controla todas as funções biológicas do corpo físico. É por isso que os engenheiros siderais, quando foram projetar um corpo biológico, e o funcionamento desse corpo biológico é inerente à existência de um espírito acoplado a ele. Esse é o grande projeto. A partir do momento que o espírito deixa de existir, toda a fonte de controle deste corpo deixa de existir por se ele para de funcionar. Então, o espírito é o que vai dar a partida, vai dar um empurrão para tudo funcionar. Para a circulação, para a respiração, as células, tudo funciona muito direitinho. Assim que você tira o espírito, que é o controle disso daí, puff, nada mais funciona e o corpo morre e apodrece. Então, se o espírito está no controle, o corpo astral está no controle, então qualquer, presta bem atenção, desequilíbrio que a fisiologia do corpo astral possa acontecer, vai afetar o funcionamento do corpo físico. Isso aí é uma... Ok? Então, se de alguma forma os chakras entrar em desequilíbrio, a rede de meridianos entrar em desequilíbrio funcional, o corpo astral fica doente. Imediatamente o corpo físico também fica doente. Tá ok? Então, isso vocês têm que entender, essa relação de simbiose. Agora, acontece o inverso, professor? Acontece. Se o corpo físico, por algum motivo, ficar desequilibrado, porque você comeu mal, muita porcaria, você deu, sabe? Comeu veneno, você vai também desequilibrar o corpo astral. Porque os dois estão acoplados.
exerce influência no outro. Tá? Não é uma coisa de mão única, só do astral para o físico. Não. Do físico também vai para o astral. Ok? É muito importante que vocês entendam. Por isso, muitos tipos de câncer e de doenças que não têm explicação, a sua origem, como ela funciona, ela começa no campo astral. O corpo astral, o mecanismo astral está em problema de desequilíbrio e ele afeta o funcionamento do DNA do corpo biológico, produzindo um desarranjo total ali e a célula não responde mais a uma ordem e ela começa, vamos assim dizer, se descontrolar no seu processo reprodutivo e gera uma célula mutante, algo que não tem a ver com a sua funcionabilidade dentro daquele sistema biológico ali. Você sabe o que é uma célula mutante, certo? Uma célula cancerígena dentro de um contexto. Vamos supor que você tem o fígado. Todas as células do fígado, elas são especializadas para exercer aquela função do fígado. Se de repente uma célula dentro do fígado sofre uma mutação e começa a se desenvolver e reproduzir, e ela não funciona mais como uma célula do fígado, porque ela é outra coisa, com o passar do tempo, a função do fígado vai ser comprometida. Porque aquela nova célula não faz o que a célula deveria fazer, uma célula do fígado. Ela é uma outra célula esquisita que começou a desenvolver ali no meio. Tá? E tem várias maneiras disso acontecer. Tá? Existe um desequilíbrio no corpo biológico, no corpo, vamos supor, no corpo astral. Algum problema no corpo astral causa o câncer no corpo físico. Mas também tem muitos fatores físicos que causam o câncer no corpo físico e também afeta o corpo astral, por causa da radioatividade. Se você toma uma dose radioativa muito forte, isso destrói o núcleo DNA das suas células. E elas vão começar a se reproduzir completamente louca, completamente doentia, gera um tumor, gera um câncer de várias espécies. É assim que funciona. E você perturba o corpo astral também. Você tem um câncer no corpo astral. Aí os caras lá de cima têm que consertar depois. Por isso que o André Luiz, depois que morreu, ele morreu praticamente com câncer de estômago, um problema de estômago, ou intestino, vamos lá saber. E quando ele morreu, estava lascado, estava tudo arrebentado do outro lado. Por isso que ele passou 6 meses no hospital astral para se recuperar daquela doença que estava afetando o seu corpo astral. Tá? Então, há uma simbiose mútua de um lado para o outro. Ok? Isso é muito importante que vocês entendam. Por isso que, às vezes, muitos desequilíbrios no corpo físico, quando a gente alinha os chakras, quando a gente pratica tai chi, quando a gente faz meditação, a gente consegue cura. Porque a gente conserta a causa que está lá no corpo astral. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Há diferença entre os mantras que a gnoses fazem para cada chakra? Eles não usam gnoses. Eles não usam, por exemplo, LAM. Eles usam as letras do alfabeto. Como letra do alfabeto? A, B, C, D? Não estou entendendo que letra do alfabeto eles usam. Isso aqui é tradução indiana, cara. O que os gnoses inventam é outra história deles. Porque a gnose é uma cultura religiosa, uma seita religiosa nascida no México. Tá? A gnose é uma fusão de um monte de coisa, tá? Criada por um místico esotérico mexicano, ok? Batizado com o nome de Samael Aum Weor. Entendeu? Como esse cara reuniu todo esse conhecimento para dizer que eles fazem isso, eu não sou um profundo conhecedor da gnose, tá? Mas é uma cultura, né? Que eu já li várias coisas e tem muita coisa que eu fico de olho desse tamanho, né? Então, a gente tem que... Tudo que vem de sensitivo e paranormal, a gente tem que tomar muito cuidado no Ocidente. Né? Uma vez que ativamos um certo chakra, ele ficará sempre ativo ou pode regredir? Pode regredir. Os chakras ficam adormecidos até conseguirmos ativá-los? Como funciona? Então, vamos lá. Vamos tentar entender a sua pergunta. Tá? Primeiro a gente tem que entender o que cada chakra faz. Ok?
Existe uma parte do ser humano que é uma parte que nós chamamos de parte mecânica. Faz a roupa mecânica funcionar. Entendeu? Então, olha que interessante. Vamos tentar pensar numa coisa. Se eu cortar as duas pernas, eu continuo vivo e existindo? Se eu cortar os dois braços, eu continuo existindo? Agora vamos supor que eu corte a cabeça e tiro a cabeça do lado. Não, mas boto um coração artificial mecânico e boto um pulmão mecânico funcionando, um rim mecânico, tudo mecânico. Tudo que tinha aqui embaixo, eu boto mecânico. Porque a gente tem hoje, sabe? Eu tenho coração mecânico, eu tenho pulmão mecânico, tenho rim mecânico. Agora, ninguém inventou um fígado mecânico até hoje. Esse é um dos problemas, tá? Esse é um dos problemas. Então, para tentar perceber se eu cortando, eu consigo manter a cabeça funcionando, o homem pensando, existindo, agindo, sentindo, né? Então, na verdade, tudo que existe daqui para baixo parece que é para levar a cabeça onde ela precisa ir. Você está entendendo? Para transportar a cabeça, a consciência, para ela interagir nesse mundo, para poder interagir com esse mundo. E no astral é a mesma coisa. Nós temos um corpo no astral onde está a consciência e a percepção da consciência, que são os dois centros. E como se os centros inferiores fossem centros que ligassem a parte mecânica do processo, da roupa, do corpo. Está entendendo? Então, basicamente, eu vou explicar para vocês. Nós vamos tentar entender agora. Eu vou tentar, né, dar uma luz para vocês nesse aspecto. E a gente, com calma, a gente vai tentando. Deixa eu apagar isso aqui, porque a gente vai ter muito que escrever aqui. Então, veja bem. Eu posso dividir o ser humano em 3 níveis. Eu vou pegar essa, eu vou dividir aqui, prestem atenção, tá? E aqui. Nessa parte inferior, eu tenho 3 chakras. Então, eu vou chamar de nível inferior, nível mediano e nível superior. Perfeito? Muito bem. No nível inferior nós temos 3 chakras. Nós temos o chakra raiz, o chakra do sexo e o chakra solar. Então, vamos ver para que serve cada um deles. Então, conhecido o chakra raiz significa o seguinte: nós temos 2 chakras que operam na vertical e o resto na horizontal. Os animais quadrúpedes são invertidos. Por isso há uma diferença. Então, quando você está aqui, esse chakra está ligado com a terra, por isso que ele chama raiz. Ele vai absorver a energia telúrica da terra, a energia telúrica do planeta. Eu vou me alimentar. Então, né, é a energia que vem lá de baixo, tá? Então, essa história do que vem de baixo não me atinge já é mentira, porque aqui o que vem de baixo atinge. Tá? E esse negócio aqui, depois nós vamos dizer o que ele está ligado com a coluna vertebral, que eu ainda não falei que ele está conectado com a coluna. Então, você tem uma energia que vai entrar aqui em espiral e ela vai ser uma energia que vai alimentar o seu sistema esquelético. Os ossos do corpo, por dentro, vai dar energia para os ossos, força. É como se é a energia raiz que vai sustentar a vida básica, a força mais básica. Ok? Então, é por isso que ele é conhecido como ele vai absorver um tipo de energia que vai dar força para a sustentação, para o esqueleto, para a parte física do corpo, o músculo, sabe? Essa coisa toda. Então, vamos tentar entender isso. Chakra raiz. Já o chakra sexual, esse chakra que está aqui, ele vai ser responsável por toda a atividade reprodutiva do ser humano quando ele está no corpo físico. Ou seja, a gestação, o orgasmo, a energia, a vontade que leva o indivíduo para transar, para buscar o sexo oposto, certo? Então, é uma energia muito poderosa que esse chakra movimenta no ser humano, e a gente já discutiu isso em outras aulas, quando a gente fala do Tantra, quando a gente fala da Kundalini, nós vamos falar ainda disso aqui. Até agora eu não falei de Kundalini ainda. Tá?
E esse chakra que fica aqui um pouquinho deslocado para a direita, né, de quem está olhando, né, que é o chakra solar, ele é responsável por todas as funções digestivas do estômago, para fazer todo o movimento peristáltico do estômago, do intestino. Ele cuida desses dois centros, tudo que tem a ver com esse movimento do intestino e do estômago. Tá? Então, a gente chama esse nível de inferior, vai cuidar disso. Agora, já o chakra cardíaco, como o seu próprio nome já diz, ele carrega a energia, ele impulsiona o sangue por todo. Então, o coração é um órgão que vai ficar batendo por toda a sua existência, por toda a sua vida. Quanta energia ele precisa para ficar batendo, impulsionando o sangue, levando o sangue para todo o seu sistema corpórico. Tá? Então, a gente chama esses chakras de parte mecânica do sistema. Ele cuida da parte mecânica do sistema. Né? O coração é o motor. Certo? É o motor que fica funcionando né? E tudo mais, esse jogo todo. E para o motor funcionar, você está entendendo? Tem que ter combustível. Combustível é o estômago, tal, todo o sistema para levar, né? Então, tudo mais. Muito bem. Agora nós temos, né, a partir daí, o chakra da garganta, laríngeo. Esse chakra, ele é responsável pela imunologia do ser humano. Imunologia do ser humano, o seu sistema imunológico. Por isso que ele está na porta de entrada. Esse chakra, tudo que entra no seu sistema, entra pela boca ou pelo nariz. A não ser outras pessoas aí que entram por outro lugar. Aí já não é problema meu. Né, Ju? Ai, meu Deus. Então, o ar que você come, você bebe, que você respira, tudo passa por esse centro. Se esse chakra estiver bastante ativo, bastante aberto, todos os vírus e bactérias, quando passa por aqui, já são decapitados. Aí entra no seu sistema fraco, todo atordoado, lá os seus anticorpos comem ele com rapidez. Então, por isso, o sistema imunológico tem a ver com essa energia aqui. Um dia, presta bem atenção, um dia, nós vamos importar, porque ninguém vai inventar nada que já está pronto lá em cima. Nós vamos importar uma máquina que simula o feixe de energia do chakra da garganta, mas simplesmente amplificado por 1 milhão. É calaio mesmo, como diz o Kim Jong-un. Imagine você, né? Você está lá com um vírus, com qualquer bactéria que você pensar, né? Pega o equipamento, gera um pulso de energia em você, equivalente a 1 milhão de vezes esse chakra aqui, torra o vírus. Você fica bom, cura. Sem tomar remédio, sem tomar vacina, sem porcaria nenhuma. Uma máquina só de dar um flash de máquina fotográfica já é. Já curou, já ficou bom. Entendeu? Então, um dia nós vamos ter essa capacidade. E, por fim, nós vamos ter os 2 chakras superiores, que é o Ajna. Então, o Ajna é responsável pelas percepções, porque está na cabeça. São 2 chakras na cabeça. Aqui, o garganta não é a cabeça. Então, a partir daqui eu tenho este e este, que são conectados diretamente com o sistema nervoso central, que é o cérebro, aquela coisa toda, que vai para o espírito. Esse é responsável por esse olho aqui, pelo nariz e pela audição, pelos sentidos. Tá? Então, o espírito tem um olho só, mas nós temos 2, então há uma conexão entre eles. Tá? Então, esse é o chakra da percepção extrasensorial. Por isso que esse chakra controla não só a visão científica e física, mas ele faz a interface entre esse olho com o olho espiritual, que vai levar a informação para o espírito. Que quem vai interpretar é o espírito. Né? Então, é o famoso chakra da terceira visão. Quem abrir ele vai ver espírito, falar com o espírito, sentir cheiro de espírito. Ver ET. Tá? É isso aí. E, por fim, o último chakra,
que é o chakra da consciência cósmica, que quando ele está desperto, é o Sahasrara, você vai lembrar de suas vidas passadas e todas a sua existência cósmica. Por isso que é uma coisa muito importante. É por isso que a maior parte das pessoas desse planeta, 99,9% de todo ser humano que existe na face da Terra, só tem esses 3 chakras ativos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É o famoso indivíduo que só vive para comer e fazer sexo. Comer, fazer sexo. Trabalha que nem um louco para comer a mulherada. É só isso. Para ir atrás de mulher, correr atrás de mulher. E a mulher corre atrás do homem. E comida. Ela come e vai dar. Come, vai dar. Come, vai dar. O homem come e depois come. Come, depois come. Então, por isso que nós chamamos o nível inferior. É por isso que você não vê paranormais, gente andando de disco voador, contato com ET, porque a maior parte aqui, ó. Você está entendendo? É aquele brutamonte, aquele brutão, porra louca, saca? O fudidão, o ego desse tamanho. Quer poder, quer fama, quer sucesso. Tá? Então este é o nível inferior do ser humano, onde a maior parte das pessoas só tem esses 3 chakras mais ativos, né? E isso gera um campo áurico que nós vamos discutir, talvez na próxima aula isso. Tem perguntas, Maria? Juliana da Silva Sauro. Hoje A ativação dos chakras influencia na projeção astral? Se sim, como? Calma, muita calma nessa hora. Claro que esses chakras superiores aqui, como esse chakra tem a ver com lembrança, por que eu não me lembro do que eu faço à noite? Porque esse chakra está bloqueado. Nós já vamos discutir isso. Os chakras superiores estando bloqueados, você não vai lembrar do que faz à noite. Tá ok? Claro que tem a ver projeção astral. Qualquer fenômeno mediúnico ou paranormal está ligado com chakras superiores. E o fato de estar totalmente inativo faz com que você não tenha nenhuma faculdade paranormal. Tá? Para qual lado o chakra gira? Aí é que está. Né? O chakras, ele é muito engraçado, né? Ó, eu preciso explicar para vocês. Se você estiver me olhando, ele vai virar assim, né? Sempre, né? No sentido horário de quem vê. No sentido horário de quem vê. Ok? Agora, se eu olhar, né? Eu vou ver aqui assim. Então, tudo, essa coisa é relativo, né? Certo? Você está entendendo? Então, é horário, sentido horário de quem vê. Tá bom? Como os chakras interagem entre si? Então, isso é uma boa pergunta, né? É claro que os chakras não são independentes. Por isso, nós temos, né? Duas coisas, existe uma coisa que faz isso aqui, ó. Ok? Então presta atenção. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar bonitinho. Botei amarelo, deixa eu botar vermelho, só para diferenciar. Essas nades são linhas de energia que conectam os chakras. Eles vão serpenteando a coluna vertebral, né? Ele chama dessas linhas se chama Pingala e o outro como é que chama mesmo, Ju? Hã? Não. Procura na internet aí. Os canais que conectam os chakras, os canais da coluna, os canais energéticos da coluna, que vai conectar os chakras. Em sânscrito, né, nós chamamos essas linhas de nadis.
Nadis é canais. É como se fosse tings, em chinês, que significa meridianos. Tá? Então, são 2 meridianos, né, que serpenteiam a coluna vertebral. Olha que interessante. Se você for estudar os símbolos da medicina ocidental, o símbolo da medicina, isso aqui vem lá dos antigos gregos, de Hipócrates, aquele pessoal todo, os caras pegam o seguinte, eles têm uma taça, o desenho é uma taça, não sei se vocês vão se lembrar, uma taça, assim, tem uma tacinha aqui, assim, ó, né? E eles desenham 2 serpentes, fazendo isso aqui, assim, ó, com a boca para dentro, né? 2 serpentes enroladas, assim, em espiral, também chegando aqui embocada para cima. Basicamente, tentando entender sobre, né, como a gente fala, essa demonstração aí da conexão dos 7 chakras. Mas só que esse símbolo aqui não fala dos 7 chakras. Tá? E claro que a energia que circula entre os chakras, entre esses chakras, se chama Kundalini. Então, a energia que flui, que conecta os chakras, se chama Kundalini. Achou, Ju? Não tem um monte. São 2 só. Já estou dando dica. Um se chama Pingala. E qual que chama o outro? Então, se chama, uma dessas nadis aqui se chama Pingala. São 2 nadis. Um chama Pingala e o outro... Tá difícil, hein? Essa internet, hein? Hã? Não é. Não é. Hã? Não, nada a ver. Procura aí. As 2 nadis Ida. Agora sim. Ô, Caiuca. É Ida e Pingala. Ok? Então, a pergunta que você me fez, a gente já ia discutir isso, né? Eu já aproveitei a sua pergunta. Então, existe uma ligação entre os chakras, tá? Há uma circulação de energia que conecta os chakras. Segundo os esotéricos, né? O chinês, por exemplo, a captação primária de energia cósmica é pelos chakras, e os chakras canalizam através de meridiano secundário para os órgãos biológicos e os órgãos para a rede de meridianos que leva a toda a sistema, a acupuntura sistêmica e a todos os outros pontos de acupuntura no organismo. Os pontos de acupuntura são mini chakras. Ok? É calaio mesmo. Então, esses são chamados 7 chakras principais. Porque aí vão ter os chakras secundários da segunda circulação. Eu tenho chakra na palma da mão, 2. Chakra na palma dos pés. Ok? Tem o chakra dos lóbulos aqui, ó. Tenho 2 chakras aqui, ó. Laterais, 2 chakras nos lóbulos laterais. Alright? Então, vai aprendendo. Eu tenho 2 chakras em cima dos pulmões, nas costas. Que são grandes. Cada um com uma função. E toda a rede de meridiano que tem aqueles pontinhos são pequenos chakrazinhos que são distribuídos ao longo de toda uma rede aí que troca energia com o espaço. Por isso que nós temos muita troca de energia com o que está à nossa volta. Não só através dos chakras principais, como também de todos os mini chakras dos meridianos. Causa tudo, causa um monte de coisa. Porque o nosso funcionamento é super complexo. O funcionamento do corpo astral, das energias, não é uma coisa tão simples, é muito complexo. É tão complexo quanto a biologia do corpo humano. Tá aqui, ó, a biologia do corpo humano é extremamente complexa. Né? O que são meridianos?
Então, meridianos, vamos supor que quando você vai instalar uma casa, você instala a rede de água, instala a rede elétrica, certo? Os meridianos são os fios e os canos, que vão levar água, irrigar e vão levar energia elétrica para tudo funcionar. Então, os meridianos são os fios. Os chakras são os interruptores ao longo desses fios, que você abre, fecha, liga, desliga e tal. Né? Em que momento o cordão de prata é conectado ao corpo físico durante a gestação? Isso não é assunto que nós vamos discutir agora. Tá? Outra pergunta. Existe diferença entre chakra ativado e chakra desperto? É a mesma coisa. É a mesma coisa, a mesma linguagem para a mesma coisa. Tá? Como funcionam os chakras de uma pessoa com paralisia? Ah, cara, basicamente, os chakras funcionam da mesma forma. Às vezes, o porquê ele tem paralisia. Veja bem, a gente tem que estudar por quê. Geralmente, a paralisia é um problema no corpo biológico, onde, né, alguma inervação foi rompida. Tá ok? Então, o estímulo elétrico não passa se uma célula nervosa for interrompida ou morta ao longo do circuito. Então, vamos supor que o meu cérebro, eu tenho uma área no meu cérebro que comanda esse movimento desse braço aqui, ó. Se por algum motivo der um problema no cérebro ou no circuito que vai trazer informação até a ponta do meu braço para o meu músculo fazer isso, ele vai ficar paralisado, ele não funciona. Isso não tem a ver com chakra, às vezes. Tá? Isso é um problema biológico do corpo físico, é um problema neurológico, a gente chama. E esse problema neurológico pode tanto estar no circuito que leva informação, quanto lá no cérebro mesmo, numa área que a gente sabe que coordena as partes. É por isso que quando você tem uma lesão na coluna vertebral, nessa área aqui, tudo abaixo fica paralisado. Tudo abaixo é o tetraplégico, o cara que não mexe nada. Mas é engraçado que o coração fica batendo. Ele fica respirando. Certo? Dependendo de como foi a lesão. Se a lesão for grave, para tudo. Aí ele morre. Tá? É aquele golpe de Kung Fu que você pega o pescoço do cara, né? Vira ao contrário a cara do cara. Você está entendendo? Aquele que ele não sabe se está indo ou voltando. Né? Aí você quebra o pescoço. Você quebrou o pescoço, você rompe toda a conexão nervosa com o resto do corpo. Então, não só fica paralisado, como o coração para de bater, o pulmão para de respirar. Aí o cara morre. Qualquer pessoa consegue ativar os chakras do coração para cima? Olha, pelo menos em tese, sim. Tá? Não é uma tarefa, eu já vou ser sincero com vocês, não é uma tarefa tão simples. Ok? Senão não precisava os negros subir nas montanhas, ficar isolado, largar as mulheres e tal, para ficar lá, para fazer um trabalho de elevação da estrutura. Ok? Né? Se fosse simples, o médico chegava, dava uma receitinha de bolo, meia hora de treinamento, já estava iluminado, transcendido. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu estou aqui para ser sincero com vocês. Né? E para orientar vocês, para que vocês entendam como funciona o sistema. Quando a gente estiver falando dessa parte mais espiritual, esotérica dos chakras, agora estamos meio na parte mecânica dele, né? Nós vamos tentar fazer, como é que eu ativo esses chakras superiores aqui? Como é que eu rompo? Como é que eu saio de um estado vibratório denso e mudo todo o meu sistema para vibrar num centro superior, para ativar esses centros superiores que estão desativados? Né? A pergunta é, por que 99% da humanidade só tem esses chakras espertos? Qual o motivo disso? Por que o plano superior fez esse projeto e deixou todo mundo lá embaixo? É a tentação da maçã da Eva, sabia? Isso aí é o pecado original. Por isso que você foi expulso do paraíso. O paraíso, na verdade, eram os chakras superiores ativos. Cair nas trevas da densidade será fechar esses chakras e vivenciar os chakras inferiores. Que é o que nós estamos vivendo nesse mundo. Né? Essa expulsão do paraíso simbólica,
né? Que o Lalá ainda não revelou esotericamente para vocês. Aí fui comer a maçã da Eva, claro, foi lá para baixo. A Eva pelada, aquele negócio do paraíso, tá? A serpente do Adão lá, sem ter o que fazer na vida. Jogada assim, solta, mole, que nem Maria Mole. A hora que viu, deu o negócio da primeira, pô, bicho subiu, que foi uma desgraça. Aí o pecado estava feito, aí a desgraça estava feita. Aí tudo decaiu para o inferno. E não saiu até hoje. Está todo mundo aqui no inferno por causa do pecado original da Eva. Eu estou brincando com vocês, mas isso tudo que eu estou falando tem lógica, tá? Todo esse simbolismo do Antigo Testamento tem a ver com isso. Só que ninguém explica desse modo. Um telespectador fez uma pergunta que é a seguinte: faz mais ou menos 4 a 5 anos que não fico gripado. Isso significa que meu chakra laríngeo está desbloqueado? Tá bom, ele está funcionando bem. O coronavírus não entra aí. Se ele entrar, ele já entra meio zonzo, meio bobão, entendeu? Aí os seus anticorpos come eles com mais facilidade. Professor, no momento em que estou meditando, sinto muito forte meu terceiro chakra. Isso quer dizer que meus chakras superiores estão começando a se ativar? Isso, porque na verdade eles vão ativando em sequência, né? Por isso que geralmente quando os mestres indianos iam nas suas práticas espirituais, prática de yoga, o que eles faziam? Desativavam o chakra sexual. Celibatário, largava ela para as montanhas, não queria nem saber de mulher, e mulher também não queria saber de homem, para poder pegar toda essa energia que estava condensada e ativando esse chakra, ativar os que estavam mais acima, fazer a energia fluir e ativar os centros de cima, né? Nós vamos ter uma aula especial sobre ativação da Kundalini, fica tranquilo. A técnica de usar a Kundalini para despertar chakras superiores, para ativar chakras superiores. O sétimo chakra tem o vórtice apontado para cima? Tem. É como se lá de cima ele ficasse virando, em sentido horário também, a energia penetrando em nós. O chakra, sabe por que as pessoas se confundem? Deixa eu explicar para vocês. Quando você faz a seguinte pergunta para mim: professor, ele vira para a direita ou para a esquerda? E eu respondo para os dois lados. Porque a energia entra e também sai. Então a energia que entra gira num sentido, a energia que sai gira no outro. E aí quem está olhando está virando para a direita, está virando para a esquerda, está virando para a direita, está virando para a esquerda. É porque tem um fluxo. Ele é um buraco onde entra e sai energia. Não só entra. Porque há uma troca com o sistema. Porque aquela vez vocês têm que entender, gente, que tudo que entra tem que sair. Né? Senão, chega uma hora que explode essa merda aqui. Tá? Tudo que entra sai. Nem a minha macaquinha está aqui fazendo arte aqui. Vem cá, papai. Olha a macaquinha minha que está brincando aqui. Olha lá, coisa linda essa macaquinha, né? Vai lá, para brincar. Desencarnados possuem chakras ativados diferentes dos encarnados? Que nada. Você viajou, andou no umbral, tá todo mundo com essa cor de aura. Por isso eu vou falar de aura, viu? Tá? Por isso que eu falo para as pessoas até hoje: não me perguntem qual é a cor da minha aura, vocês vão ter um ataque do coração. Tá? Ai, minha aura está linda, professor. Eu falo: tá uma merda. Porque 99 tem essa vibração aqui, e isso vai influenciar todo o seu campo áurico. Lá no astral, você vai no umbral, os espíritos estão igual aqui. Não tem chakra superior ativado. O problema é que, claro, lá, quando ele não tem o corpo físico, ele vai usar esse centro aqui para ver, para ouvir. Mas esse chakra aqui não está ativo. Ele não lembra de vidas passadas, ele é tão ignorante quanto estava aqui. Ele só não tem o corpo físico, continua ouvindo, vendo, tal, numa boa. Mas a aura ainda e os chakras são mais ativos. Embaixo. Apenas os padrões de pensamentos fazem ativar ou desativar os chakras? Não é bem assim. Tem outras coisas envolvidas, né? A ativação dos chakras tem a ver com todo o campo energético, com todo o comportamento, tudo que está na consciência do ser humano,
o nível de consciência, tá? O que move a vibração, se o ser é muito sexual, certo? Ele tem uma atitude na vida. Você vê, as pessoas, dá para mostrar, eu posso mostrar para vocês, o Osho mostrou isso claramente, que todas as ações do ser humano na superfície desse planeta é movida pelo sexo, pela Kundalini básica. Tá? Nós vamos discutir uma aula aqui, eu vou mostrar para vocês como o ser humano, em tudo que ele faz na vida, tudo que ele faz na vida, nessa vida que está aí, é por causa desse chakra aqui. Tá? Isso comanda a consciência do ser humano nessa experiência planetária Terra. Esse chakra está no comando. Certo? O chakra sexual é o chakra mais poderoso, ativo e desperto no ser humano hoje. Então ele é o comandante, ele comanda. Nós temos que desativar ele para fazer esse chakra comandar. Mas Jesus sabia que seria tão difícil esse pobre. Então ele falou assim, o negócio é o seguinte, desativa esse e ativa esse aqui, que é o chakra do coração, que é o chakra do amor, que é o chakra, né? Eu quero que vocês aprendam a amar, o amor vai libertar vocês, tal, sacou? O amor já muda a atitude, a vibração, a relação que você tem com as pessoas. É o próximo passo. É mais fácil ativar esse chakra do que ativar esse de uma vez só. Então é uma escada. Ele sabia que seria praticamente impossível para o cara que está vibrando aqui, o cara que está com a arma na mão, o guerreiro com a lança, nas invasões, despertar o chakra superior. Mas nem fudendo. Nem sabia que o chakra existe. Né? Quanto mais fazer isso na Idade Média, né? Na Idade Antiga, não tinha como. Não tinha como. Por isso que não tinha iluminado. A cor da aura indica o chakra que está mais ativo? Exatamente. Você bateu na tecla certa. A cor da aura indica o chakra que está ativo. Ok? Por isso que um paranormal, olha, já sabe o seu estado. Sabe se você é médium. Sabe se você é sábio. Só olhando para você. Ele vê a cor. Ele vê o chakra ativo. Todos os chakras funcionam. Todos funcionam. Mas eles estão apagados. Tá? Os superiores estão apagados. Esses aqui brilham pra caramba. E esses aqui escondidinho, fechado. Né? Mofado, griparado. Coitado. O que é possível fazer para ativar os chakras que podem estar bloqueados? Calma, meu. Tem mais 3 aulas ainda. Nas próximas aulas nós vamos fazer essa receita e fazer os treinamentos. E toda yoga, todas as escolas de yoga só tem um objetivo: ativar chakras superiores. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ó, todas as escolas de yoga da Índia, todas, não importa a linha, só tem um objetivo: ativar os chakras superiores. Porque a chave técnica é essa, para levar o cara à iluminação, para levar o cara à transcendência. É possível ativarmos os chakras simplesmente estando na presença de mestres ou pessoas melhores energeticamente? Não. Ninguém se ilumina por indução. Osmose. É aquela mesma história, bota o livro na cabeceira, amanhã já acorda o sábio. Você está entendendo? Não. Né? Certo? Senão era ficar do lado de Jesus, estou iluminado, né? Não é verdade. Certo? Você tem que aprender, você tem que passar por todo o processo de aprendizado, tal. Aí vem a iluminação e a transcendência. Não é só estar junto de iluminar. Eu já estou junto, ele está junto o tempo todo de mim, cara. Nem por isso eu sou iluminado. Certo? Os mestres chineses que estão por perto sempre de mim, às vezes incorporam em mim, aquele puta cara iluminado. Nem por isso o Lalá se iluminou, cara. Não é assim. Não existe indução, tá? Você sabe o que é indução em física, né? Você pega, eu vou explicar para você, você pega um ímã muito forte. E aí um prego que não é ímã. Aí você encosta nele, dá uma esfregadinha nele, ele vira ímã. Isso a gente chama de indução, a gente induziu isso que não é virar. Então, por isso que eu falei assim, só aproximar um cara super iluminado de você não vai fazer você ser um iluminado. Não funciona essa lei. Não funciona essa lei. Quando o chakra perde a proteção natural por mau uso, como podemos recuperá-la?
Eu preciso saber o que é mau uso. Né? O que é mau uso? Porque, na verdade, todo mundo está aqui. Ninguém está por aqui. Ninguém nunca experimentou usar esses outros ainda. Né? Pode estar em mau uso aqui, ou seja, né? Usa o sexo erradamente, sabe? Come um monte de porcaria, aí dá aquele vomita pra caralho, e o estômago começa a ficar ruim, para tudo, dá uma puta zebra no intestino. Né? Sabe quando você tem aquelas viroses? Hã? Ah, ela falou do chakra sexual? Mas o que você fez de errado? Conta pra mim agora, agora fiquei curioso. Né? O que você fez de errado com esse chakra sexual? Meu Cristo Redentor. Ai, professor, eu fiz aquela coisa que é proibida. Né? Hã? Não vou falar no ar, que senão fica, né? Fica chato. O YouTube não permite, o YouTube corta. Aí a minha palestra vai ter para maiores de 50 anos só. Hã? Oh, mas usar bastante não estraga. Né? Muito pelo contrário, né? Conhece aquela lei da biologia, a lei do uso e desuso? Não tem? Conhece? Quando você não usa, negócio, né? Quando usa, né? Não existe mau uso disso não, tá? A gente depois vamos conversar legal na próxima aula sobre a atividade sexual, sobre a Kundalini, sobre o Tantra Yoga, que é uma técnica de usar o chakra, subir a Kundalini, tá? Você está entendendo? O fato de usar bastante não significa mau uso. Não, significa que se divertiu bastante, né? Beleza. Agora, o que acontece é o seguinte, quando você tem muito orgasmo, muito, aquele ninfomaníaco, há um esgotamento da energia Ti. Tá? Alright? Depois nós vamos... Essa perda de energia sexual constante pode levar a uns sérios problemas. E, claro, manter você muito preso aos centros inferiores. Você não ativa os chakras de cima, porque você fica muito preso a níveis vibracionais inferiores se você não usa o sexo corretamente, tá? Uhum. A alimentação vegana e vegetariana ajuda a ativar os chakras superiores? Sim, ajuda, e nós vamos falar sobre isso ainda, né? Nós vamos falar a relação entre a alimentação e os 7 chakras. Ok? Para ajudar a ativar os chakras, apenas os exercícios da yoga ajuda ou é preciso conhecimento junto? Eu vou dizer para você que yoga não é só exercício físico. Tá? Eu vou fazer a seguinte pergunta. Vocês já viram o Yogananda, né? Grande mestre Yogananda, o próprio Osho, fazendo um monte de exercício? Você não vê esses caras fazendo exercício físico, ou yoga física, Hatha Yoga, né? Aquela postura lá na puta que pariu. Certo? Não é isso. Yoga é uma coisa, é um conjunto de coisas, onde o asana é 10% do processo. Ok? Posturas físicas que vocês conhecem como asana yoga ou hatha yoga é 10% do processo yoga. O resto, 90%, ainda a gente vai conversar nesse curso. A ativação de um chakra superior gera uma energia tão poderosa como a do chakra sexual? Não, é diferente. É diferente. O conceito de poderoso aí, né? Porque a energia sexual ela tem uma vibração muito densa. Já o chakra de cima tem uma vibração muito sutil. Ela tem uma energia muito diferente. Tá? Existem sinais que podem mostrar que alguém está muito próximo de desbloquear os chakras superiores na ordem 6 e 7? Sim, a hora que o cara começar a ver espírito, ouvir espírito, falar com o espírito, mas eu estou falando ver, hein? De verdade, não é aquela coisa, intuir, não, isso aí é meia boca. Porque a hora que o chakra abrir mesmo, cara, você fica, se você não estiver preparado, você fica maluco, você vai ser internado. Tá?
E o outro chakra, né, ele começa a trazer sensações e experimentações malucas. Então, a gente tem que estar muito preparado para essas aberturas. É saber lidar com isso. Você vai começar a ouvir vozes, às vezes não sabe de onde vem essas vozes, porque você não vê, tá? Começa a complicar se você não tiver mais conceituado na coisa. Existe algum exercício que podemos fazer para iniciar a abertura dos chakras? Claro que existe. Tenha paciência, né? Vamos ensinar aqui. Estamos aqui para isso, tá? Nas próximas aulas, eu vou deixar uma série de exercícios para vocês, para o terceiro olho e para o Sahasrara. Fica tranquilo, tá? Então, por hoje está legal, pessoal. Por hoje está ótimo. Ó, a gente falou bastante coisa dos 7 chakras, tá? E amanhã, então, nós vamos estar aqui presentes para a segunda aula. E não se esqueçam que na quarta-feira nós temos a aula sobre as encarnações em massa de almas extraterrestres entre nós, no nosso curso sobre ufologia esotérica. Ok? Então, acompanhem a gente. Nós vamos ter mais novidades, viu? Acompanhem as notícias aí, porque nesse período que nós estamos de quarentena, né, nós não temos atividades presenciais. O nosso círculo de luz estava programado uma vez por mês. Agora vamos fazer o seguinte, o círculo de cura. Neste próximo sábado, e todos os sábados desse intervalo de tempo que nós estamos passando por essa experiência, né, sem poder ter atividades presenciais, nós vamos fazer, presta atenção, à noite, no sábado à noite, nós vamos fazer um trabalho presencial aqui, online de cura, eu e vocês aí nas suas casas. Nós vamos fazer uma meditação e invocação do plano espiritual do Círculo de Luz para cura, ok? Isso vai ser totalmente gratuito, tá? É uma prática gratuita que a gente faz. Então a gente vai convocar o horário, todo mundo na sua casa senta aí junto comigo, e eu vou orientando umas práticas assim, de meditação e de exercícios, para que você fique receptivo, para que então a gente invoque o plano espiritual, para que ele venha, os nossos irmãos das estrelas também possam vir nas suas casas, nos seus lugares, e fazer um trabalho de cura com você, de qualquer problema que você está vivenciando, tá ok? Então é isso. Aguardem aí, tá? Ok, pessoal? Então, boa noite a todos. Até amanhã. Namastê, muita luz a todos.